ser o delírio coletivo da população de Tibagi, no Paraná, onde acontecimentos históricos são revividos o ano inteiro com surpreendente realismo. Pela minha honra e pelo meu Deus, eu juro fazer a liberdade do Brasil. Brasileiro, de hoje em diante nossa divisa será independência ou morte! Nunca tenha ouvido falar de Tibagi, mas lá coisas muito estranhas acontecem. A população passa o ano inteiro revivendo grandes feitos históricos. Heróis, vilões, estadistas e criminosos, todos parecem permanentemente vivos em Tibagi. Lá, o real e o imaginário convivem na mais absurda e divertida harmonia. Tanques de guerra, carros de combate e canhões invadem a cidade. Seus habitantes fardados pegam em armas e entram em ação. Alguns até mesmo saem feridos. Tudo isso acontece numa pequena cidade do norte do Paraná, Tibagi, a 200 quilômetros de Curitiba. Na língua dos primeiros habitantes da região, os índios Caiacangues, Tibagi significa muita água. O rio que deu origem ao nome da cidade continua o mesmo desde antes da chegada da civilização. Quanto aos índios Caiacangues, foram todos dizimados pelos primeiros fazendeiros que invadiram a região. Os tibagenses são, em sua maioria, descendentes dos imigrantes europeus, mas que, a partir de 1930, receberam grandes contingentes de negros que vieram da Bahia para trabalhar no garimpo. Mas o que acontece nessa pequena cidade e que já começa a atrair gente do Brasil inteiro? Qual é a magia que transforma Tibagi num verdadeiro túnel do tempo, pelo qual acontecimentos e personalidades históricas ressurgem à vista de todos? Vamos fazer a liberdade do Brasil! Brasileiro, de hoje em diante nossa divisa será independência ou morte! Até mesmo Pedro Álvares Cabral volta ao Brasil 5 séculos após sua primeira visita e desembarca em Tibagi a centenas de quilômetros do litoral. Tibagi é assim quase o ano inteiro. Toda a cidade se mobiliza para reviver os grandes acontecimentos da história, desde a chegada dos portugueses até a tomada de Monte Castelo pelos pracinhas brasileiros durante a Segunda Guerra. Os moradores da cidade levam muito a sério cada papel que representam. E se sente emocionado, principalmente na hora do grito da independência, representando um papel tão importante. Inicialmente havia, assim, talvez até um pouco de preconceito pela população aqui de desempenhar esse papel promovendo as Forças Armadas na época, que era uma fase assim, fim de revolução. Nossa motivação principal, nós acreditamos realmente, é como se fosse real o nosso trabalho. A vida de Tibagi e a rotina de seus moradores mudaram muito depois que um ex-empresário da construção civil deixou São Paulo e se estabeleceu na região. Depois de curado de um câncer há 5 anos, ele fez tudo para realizar um antigo sonho. Mas que sonho estranho é esse? Seria o resultado do fanatismo de um homem? Essa é a aviação de caça atacando, ó. Olha o rasante que o cara deu, ó. E a turma mandando bala embaixo, olha. Essa artilharia inimiga mandando bala. Isso é só real. Atraídos por este homem e suas ideias, milhares de pessoas peregrinam a Tibagi para assistir à tomada de Monte Castelo. Pracinhas de quase todos os estados chegam em caravanas para rever cenas que viveram na realidade. O curioso é que a maioria dos que representam papéis de soldados e comandantes não teve nenhuma formação militar. Estas cenas foram registradas pela chefe das enfermeiras brasileiras que atuaram na Itália, a Major Elza Cansanção. Ouça como, a certa altura, a Major chega a se emocionar. Bravo, pracinha brasileiro! Que soube mostrar que o mestiço que saiu do Brasil desacreditado era mais forte do que o considerado maior soldado do mundo, porque nele vibrava
Alemanha. Os alemães prisioneiros do soldado mestiço brasileiro, aqueles que eram considerados os maiores soldados do mundo, os puros dos invencíveis, foram subjugados pelo pracinha brasileiro. História do Brasil! O pracinha sabe o mastro e mostra que com o brasileiro, quando o brasileiro quer, nada se lhe é difícil. Tremula no alto do Monte Castelo, o símbolo verde e amarelo da pátria brasileira. O comandante-geral dos pracinhas, o Marechal Mascarenhas de Moraes, é vivido pelo padeiro da cidade. Fazendo Monte Castelo, a gente viveu aquela realidade, aquele sonho que era impossível e tornou-se possível. O papel de Adolf Hitler, por ironia, é vivido por um marceneiro que conserta os brinquedos das crianças da cidade. É o Gepeto de Tibagi. Eu acho que isso é uma parte de interpretação. Eu acho que o povo entende o papel que a gente vive e mostra um pouco da crueldade que foi feita pelos nazistas através de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Como em toda guerra que se preza, existem muitos feridos. E aí chega a hora dos efeitos especiais. Entra em ação o açougueiro da cidade. Eu pego uma pele de porco e recorto em 5 pedaços. Tá. Aí equivale uma mão. Aí veio os efeitos no ketchup. Cenas de morte de diversos pracinhas que se tornaram heróis nos campos de batalha italianos são revividas. Entre elas, a do sargento Max Wolf Filho, fuzilado pelos alemães no dia 12 de abril de 1945, 2 dias antes da tomada de Montese. O sargento Max Wolf foi incumbido de comandar uma patrulha para verificar se existiam alemães nas frentes de Montese. E nessa ocasião, com a sua patrulha, ele se deslocou e, atravessando um arbusto a 15 metros de uma elevação, atrás da qual se achavam os alemães abrigados, ele foi surpreendido com uma rajada de metralhadora certeira que o matou. Viver o papel de Max Wolf Filho representa, para mim, viver o papel de todos os pracinhas que participaram da batalha da Segunda Guerra na Itália. E assim vive Tibagi, uma tranquila cidade que, de repente, vira um campo de batalha, onde seu mais anônimo cidadão se transforma num grande personagem da história, onde a fronteira entre o sonho e o real simplesmente não existe.